Amém. Pode ficar sentado, mas abra comigo em Salmos capítulo 90, versículo 12 apenas. Vamos falar nessa manhã sobre coração sábio. Salmos 90, versículo 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Repetindo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, Deus. Pedimos agora que Teu Espírito Santo venha nos ensinar, ó Deus. Venha nos discipular nessa manhã, ó Deus, através da Tua palavra. Fala com cada um de nós conforme a necessidade, conforme o entendimento necessário, que todos nós sejamos abençoados pelo poder da Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, porque ela tem efeito na vida de cada um de nós. É o que pedimos, é o que agradecemos, em nome de Jesus. Que todos digam amém, amém. Esse salmo, esse versículo, é uma oração feita por Moisés ao Senhor. Moisés foi o maior líder de Israel. Eu creio que Moisés é o maior líder de todos os tempos, porque sabemos a congregação que Moisés pastoreava. Não era fácil. Povo de dura serviço, povo murmurador, povo questionador. Então Moisés ele faz essa oração ao Senhor e nesse versículo ele diz: ensina-me a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias, a cada um, para que alcancemos coração sábio. Um coração que tenha sabedoria. E sabedoria, irmãos, é diferente de inteligência. Sabedoria não é aquela inteligência, não, mas aquela pessoa lá no mundo tem uma sabedoria, não, tem muita inteligência, mas tem muito inteligente lá fora que não tem 1% de sabedoria na sua família, na sua vida espiritual, sua vida profissional. Então, sabedoria é diferente de inteligência. É um dom de Deus. Primeiro ponto. Sabedoria é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho e qual a melhor decisão a tomar. Sabedoria também é, conforme o dicionário, a aplicação do conhecimento adquirido. Não adianta você conhecer toda a palavra e não praticar. Isso não é sabedoria. Sabedoria é quando você pratica em todas as áreas aquilo que você conhece. Você teve conhecimento. Sabedoria também é antecipação das consequências. É quando tudo que você vai fazer ou falar, você mede o que eu vou colher com essa situação. O que eu vou colher com essa minha decisão. Então, o sábio, ele faz uma antecipação de consequências. É o que lá no mundo nós não vemos acontecer. Sabedoria também é alcançar entendimento de todas as coisas. Nós precisamos buscar em Deus entendimento do que Ele quer para nós. Jesus certa vez soprou sobre os seus discípulos e lhes abriu o entendimento. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, abre o meu entendimento espiritual das coisas espirituais. Então Moisés ele pede: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, primeiro, para que alcancemos um coração sábio, se algo tem que ser alcançado é porque nós não temos. A natureza adâmica não produz sabedoria.
produz esperteza, produz sagacidade, jeitinho. Se eu preciso alcançar, é porque eu ainda não tenho. É o primeiro ponto, você precisa reconhecer, como eu também preciso reconhecer, que eu preciso de sabedoria. Nada nós temos 100%. Nada nós temos o pleno conhecimento. E quando Moisés diz, ensina-me, ele está dizendo que eu preciso aprender, praticar sabedoria. Então você não sabe, você precisa aprender e praticar. Porque a sabedoria, como tudo na palavra de Deus, é só para quem acha que precisa e pede. Deus não vai te dar nada que você não sinta, que você não entenda, que você precisa urgentemente. Então você pode passar a vida inteira na igreja sem sabedoria. Sabedoria, como tudo na palavra, é só para quem precisa e pede. É um pedido de Moisés para entender, quando ele pede, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, porque aí eu vou ter um coração sábio. Então qual é o caminho para o teu coração sábio? É o contar os meus dias. O que é contar os meus dias? É entender a brevidade da vida. É você entender que hoje você está aqui, mas amanhã você pode não estar mais. Morte é um assunto que poucos querem falar, mas é uma realidade inevitável. Os jovens lá fora não acreditam que vão morrer. Nós achamos que vamos ter o tempo necessário que quisermos. E por isso ponderamos a sabedoria, você contar os teus dias, entender que a vida é breve. Que o amanhã você não tem. Você tem que agradecer a Deus pelos anos que você já viveu, mas você não sabe quantos ainda vai viver. Moisés está dizendo, Senhor, me ensina-nos a contar os nossos dias, me ensina-nos a entender que a vida é breve, como uma folha que um dia murcha. Eu preciso entender esse tempo para viver de maneira sábia e com propósito. Irmãos, quanto tempo perdido no meio da igreja. Quando a Bíblia diz, remi o vosso tempo, porque os dias são maus. Crente esperando o amanhã, e o amanhã você não sabe se vai ter. Amanhã você pode não estar mais aqui. Amanhã Jesus pode ter voltado, eu creio. Se você crê, diz amém. Porque falamos da vida de Jesus, mas para nós, no nosso interior, é algo tão distante. Mas eu creio que a qualquer momento os céus vão se abrir. Jesus aparece em nuvens e leva e arrebata a sua igreja. Contar os dias é você fazer o que tem que fazer hoje. Isso é sabedoria. Não é deixar para amanhã. É viver cada dia valorizando o dom da vida e se alinhando com a vontade de Deus. Contar os nossos dias para ter sabedoria, valorizar o presente. Contar os seus dias para o sábio, ele não fica pensando no passado, ele não fica prevendo o futuro, ele vive o hoje com Deus. Isso é sabedoria. Já podemos te perguntar, já podemos responder, você tem um coração sábio? Você valoriza o presente? Não fica supervalorizando o seu passado ou querendo viver o futuro? Sabedoria, o que Moisés está pedindo aqui para o Senhor é: eu quero ser produtivo para o Senhor. Uma vida sem produtividade, sem fruto, ainda mais no reino espiritual, é uma vida sem sabedoria. É uma vida sem saber contar os seus dias e por isso não alcançar um coração sábio. Sabedoria é você ter uma perspectiva eterna. O mundo lá fora acha que morreu, acabou. Não, morreu, começou.
Toda a humanidade é imortal. Existe a morte física, mas Deus não criou homens e mulheres mortais. Todos são imortais. Ou vão viver a eternidade, como aprendemos, como ouvimos na quinta-feira, no seio de Abraão, ou viverão no lago de fogo, eternamente. Morreu fisicamente, eternamente, espiritualmente, está vivo. Então, sabedoria, você não viver a tua vida só baseada em teus... Me ensina a contar os meus dias que eu vou ter aqui na terra. Isso é muito passageiro. O que são 110 anos diante de uma eternidade? Sabedoria é isso. Você passa, o que você passar aqui nesse mundo, você sofre, você chora, você se alegra, você tem vitória, você tem aparentes derrotas. Você entende que tudo aqui é passageiro. Que a tua eternidade não está condicionada a isso. Ou melhor, que a tua eternidade vai estar condicionada às tuas decisões de como você contar os seus dias com o coração sábio ou não aqui na terra. Então, sabedoria cristã, contar os dias para alcançar um coração sábio, é ter uma perspectiva eterna. Você vive pela tua eternidade. Você entendeu que aqui na terra tudo é passageiro. Nada vai ficar. Tudo vai ser destruído pelo fogo. Mas você tem uma eternidade para viver com Deus. E para que a sabedoria serve, irmãos? Nós esperamos, pesquisamos, e são tantos versículos, mais de 110 versículos, falando sobre sabedoria na palavra, que você pode procurar numa concordância. Mas vamos ler apenas 4 textos. Provérbios 10:8. O que diz? O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Primeira parte A. O sábio de coração, ele aceita os mandamentos. Aceitar aqui é observar, é praticar. A palavra diz que o princípio da sabedoria, ou seja, a base da sabedoria, é o temor. Então não existe sabedoria no cristão sem temor a Deus. Então o sábio de coração, ele aceita os mandamentos. Provérbios 15:24. Olha o que diz. Para o sábio, há o caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Você ter ou não sabedoria pode designar a tua eternidade. Para o sábio, há o caminho de vida que o leva para cima, para o céu, a fim de evitar que o inferno fique embaixo. Então, sabedoria é uma necessidade, não é uma possibilidade. Mas falando de sabedoria, você conhece o rei que pediu a Deus sabedoria em 1 Reis, capítulo 3, Salomão, o homem mais sábio, de 14 a 28, você conhece lá, versículo 1, versículo 13. Deus diz a Salomão, diz, olha, pede o que tu quiseres, você agora é o rei de Israel, designado por mim. Ele pede a Deus o quê? Sabedoria. Mas tudo que você pede a Deus e Deus te dá, Deus vai provar você. Deus vai provar e Deus quer encontrar em você cada talento, cada dom. Nós vemos que depois de Salomão pedir ao Senhor sabedoria, Deus se agrada
E Deus, não, você pediu sabedoria, isso me agrada. Quanto nas igrejas hoje estão pedindo sabedoria? Pelo contrário, nós estamos vendo a maioria do povo de Deus pedindo. Versículo 11. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, sabedoria, e não pediste longevidade, cura, nem riquezas, prosperidade, nem a morte de teus inimigos, vitórias, mas pediste entendimento e sabedoria para discernir o que é justo. Eu não entendo, irmãos, esses famosos que dizem: Deus um dia me prometeu levar o meu nome para o mundo inteiro. O nome que tem que ir para o mundo inteiro é o do Senhor. Está se cumprindo na minha vida. Deus prometeu que a minha voz vai para o mundo inteiro. Deus está levando meu nome para o mundo inteiro, o nome dele. Que promessa é essa? Esse é o Deus da Bíblia? Não, Salomão, você não me pediu o que todo mundo pede na igreja. Você pediu sabedoria. Mas a partir do versículo 16, então, já que ele deu sabedoria, ele vai cobrar, ele vai ver em Salomão a sabedoria que foi dada. Deus quer ver em nós a sabedoria que ele já nos deu. Amém? 16 diz, você conhece o texto. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantando-se à meia-noite, enquanto dormia tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o filho vivo, o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem eu, nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Temos que buscar a sabedoria de Deus. Diante de uma situação, uma diz que o filho é dela, outra também diz que o filho é dele. Diante de qualquer coisa que você ouve, primeira coisa, não existe duas verdades.
Só existe uma verdade apenas. Não existe o primeiro que eu ouço, é o primeiro que eu acredito. Salomão ouviu as duas. E na maioria das vezes, nós em situações familiares, ou até mesmo no trabalho ou na casa de Deus, é muito mais fácil nós cortarmos o neném ao meio. Quando isso não é bíblico, a sabedoria de Deus nos faz discernir aonde está a verdade. A sabedoria de Deus nos dá discernimento para desmascarar toda mentira no meio da igreja. A sabedoria de Deus nos faz ver de quem é o filho. A sabedoria de Deus fez com que Salomão montasse uma estratégia. Não existe uma mãe duas mães para a mesma criança. Então, com a sabedoria de Deus, desceu sobre Salomão, ele disse: então vamos cortar o filho vivo ao meio. Todos os dois ficam com parte do filho. Muitos de nós temos cortado os filhos ao meio, porque não buscamos em Deus sabedoria, vivemos de aparência. Quem vocês acham que tinha o discurso mais convincente dessas duas mães? Com certeza era mentirosa. O mentiroso é convincente. O mentiroso tem que ser desmascarado. Sabedoria de Deus para você discernir entre o bem e o mal. O pecado não pode habitar dentro da tua casa. Coisas do diabo não podem estar dentro da tua casa. Tenha sabedoria. Peça ao Senhor a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Sabedoria para quê? Para dar a mãe certa, o filho certo. E vocês entendem que essa segunda mãe, a mãe mentirosa, era amiga? Moravam juntas. Não era uma vizinha da outra cidade, não era uma vizinha que morava na mesma rua. Elas moravam dentro da própria casa. Irmão, nós precisamos ter sabedoria dentro da nossa casa. Essa mulher não sabia com quem ela habitava. Essa mulher não conhecia o caráter dessa outra mulher. E precisou alguém ter uma sabedoria de Deus. Não tem situações na nossa vida em todas as áreas que eu estou falando, que só a sabedoria de Deus vai nos mostrar de quem é o filho. É mais fácil agradar todo mundo, entre aspas. É mais fácil, não corta aqui como se fosse um objeto ou qualquer coisa, pedaço de carne, corta aqui, você faz teu churrasco, você faz teu churrasco. E a justiça? E a justiça? Então a sabedoria que Deus quer nos dar, irmãos, é igual a discernimento. Peça ao Senhor. Discernimento. Aquela mulher se viu confrontada pela sua própria amiga que morava junto com ela. E como Salomão poderia descobrir se ele não era Deus? Como às vezes podemos discernir situações ou pessoas se não somos Deus? Pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo para o Senhor abrir nossos olhos. Então, tá bom, e ninguém esperava isso. Pega uma espada, corta ao meio, da metade para uma, metade para outra. E aí o coração do mal se revela. Nem eu, nem teu. Nem meu, nem teu. Seja dividido. Se conecte com detalhes, com palavras que as pessoas dizem.
se conecte com conselhos maldados, se conecte com fofoca, com maledicência. Isso já está te mostrando quem é a pessoa. Já está te mostrando que ela não é a mãe do filho. Já está te mostrando, já está se mostrando, e às vezes você não quer ver. Porque você está morando junto com a pessoa. Porque a sua amiga, seu amigo, talvez seu parente, ei, Deus também usa, o diabo também usa pessoas da família. Não vem dizendo que foi Deus que usou a mulher de Jó, não. Foi o diabo. Amaldiçoe seu Deus e morre. Você está ouvindo que tua família fala? Discerne com sabedoria. Não vem dizer que foi o Espírito Santo que usou Pedro, não. Senhor, tu nunca passarás pela morte de cruz. Tenha pena de ti mesmo. Mas Jesus na hora teve discernimento. Arreda Satanás. Está na hora de você mandar Satanás arredar. Seja ele quem for. Está na hora, igreja. Em nome de Jesus. Sabedoria para entender a verdade e desmascarar a mentira. Sabedoria. Olha, quem está mentindo, quem está falando a verdade, não existe duas verdades. Eu ouvi do José, mas agora eu vou ouvir o José, porque tudo tem duas verdades, dois lados. Não tem, isso é satânico. O crente é sim, não. E Jesus continua. O que passar disso é diabo. Então Salomão aqui, ele não perdeu tempo, não perca tempo. Não perca tempo. Quantas vezes na liderança nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias essa sabedoria. Senhor, eu tenho uma espada, vou cortar e vou mandar para os dois, para as duas no caso. A verdadeira mãe jamais vai querer o seu filho cortado. O verdadeiro crente jamais vai querer ver a sua igreja vazia. O verdadeiro crente jamais vai querer a igreja sem obra. É fácil você localizar, irmãos. É que às vezes nós não queremos. É fácil você achar quem está te levando para o céu ou te levando lá para baixo, para o inferno. É só você querer ver. Jó, quando perdeu todos os filhos e filhas, e a esposa dele vem dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele não pensou assim: tadinha, ela perdeu todos os filhos, tadinha, ela ficou pobre de uma hora para outra. Para com essa história de tadinho. Salomão aqui não se deixou levar por emoções. Às vezes os mais convincentes são os mais mentirosos, são os mais hipócritas, mascarados. São os mais convincentes. Tenho certeza que essa mãe, você, o caráter dela, materno, né? O afeto dela ao filho. Ela falou: não, esse filho vivo é meu, o morto é dela. E a outra deve ter feito um escândalo. Cuidado com a aparência. Cuidado. Ele não se deixou levar pelas emoções, pela aparência, por quem fala mais alto, por quem chora mais. E a gente precisa tanto disso, irmãos. Última parte, porque viram que havia nele, em Salomão, a sabedoria de Deus para fazer justiça. Deus quer te usar para fazer justiça.
Chega de inocentes morrerem na boca dos outros. Chega de inocentes ser caluniados pelos outros. Porque falta sabedoria para fazer justiça. Sabedoria para buscar discernimento. E quando Salomão teve isso, todo o povo ouviu que Salomão, versículo 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei. Que as pessoas te respeitem, tenham sabedoria. Que as pessoas te considerem homem, mulher de Deus, tenha sabedoria. Mas se você é um desenfreado, uma desenfreada, se você não se posiciona em fazer justiça em Deus, como você quer o respeito? No mundo espiritual também. Então aqui nós vemos a primeira coisa, a primeira bomba, primeiro BO que Salomão teve que resolver. Humanamente ele não teria condições de resolver. Entenda que situações na nossa vida você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir ver. Você precisa de sabedoria de Deus. Como fazer, como agir, como ser. Todos tiveram profundo respeito. Não é qualquer coisa, não é qualquer possibilidade. Essa segunda mulher, ela não media as consequências. Corta o filho, dá metade para cada um. Tem pessoas não medindo as consequências no que falam, no que fazem. Cortam. E todo mundo fica satisfeito. Todo mundo fica satisfeito. Então essa sabedoria, irmão, nós estamos falando, ensina-nos a contar os nossos dias para que eu alcance um coração sábio, que eu entenda a brevidade, que eu entenda a lei da semeadura e da colheita, que eu possa viver o hoje, que eu possa viver com um propósito, e nesse propósito tem que ter discernimento. Quantas vezes você já foi enganado? Quantas vezes você é enganado? Você não pode ficar nesse ambiente, porque sabedoria é uma bênção já decretada para nós. É uma oração com promessa total de resposta. Você conhece o que diz lá em Tiago? Não tem como Deus não te dar sabedoria, porque a palavra de Deus diz que Ele dá. Tiago 1,5. Amém? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, quem que necessita de sabedoria? Levanta a mão. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, em abundância. Deus tem sabedoria para nós. Deus sabe quando nós nos encontramos uma situação, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho a solução, eu não sei como agir, me dá sabedoria, e Deus vai te dar liberalmente, Ele não nega. E nada lei se impropera, nada nos proíbe ou dá por medida. Peça sabedoria e ser-lhe-á concedida. Pedimos tantas coisas a Deus, irmãos, está chegando aí um próximo ano. O quanto você teve de sabedoria nesse ano que está findando? O quanto você buscou em Deus sabedoria para as coisas mínimas, que são mínimas aos teus olhos, mas para Deus tem valor. O quanto você busca ao Senhor discernimento para praticar justiça.
Deus quer levantar homens e mulheres que façam justiça. Agentes da justiça. E justiça na palavra, nesse sentido, não é juízo, é alinhamento. Justiça de Deus, alinhamento com as coisas de Deus. O que você tem feito para ser um agente de justiça do Senhor na terra? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a contar os nossos dias. Você entenda que a vida é breve, que Deus tem pressa. Que o Senhor não vai ficar nos esperando o tempo que nós quisermos. Ele tem propósito para fazer e para agir e para nos usar. Vamos ficar de pé. Você possa meditar nessa manhã. Deixa que o Espírito Santo te fale. Em qual área você precisa de sabedoria? Aleluia. Qual área Deus quer te usar para fazer justiça? Pede que Deus dá. É promessa, é afirmação. Deus quer nos mostrar que nossos olhos naturais não veem. Deus não quer que desçamos. Deus quer que subamos. Senhor, obrigado, Deus. Tem misericórdia de nós. Tua palavra disse: precisamos de sabedoria, só pedir. Pedir que o Senhor vai nos dar em abundância. Nos dá sabedoria, Senhor. Sabedoria, Senhor, no discernimento. Sabedoria, Senhor, na família. Sabedoria, Deus, no trabalho, em todas as áreas. Para ver o que o Senhor vê. Para entender como o Senhor entende. Entendemos que o temor é o princípio, é a base. Aumenta o temor. Aumenta o temor de uma eternidade longe do Senhor. Aumenta o temor, ó Deus. Que possamos praticar sabedoria. Eu oro por uma igreja que viva em sabedoria. Que caminhe pelos caminhos da sabedoria. Que são os caminhos da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Fala o coração do meu irmão, da minha irmã. Fala de forma pessoal, conforme a necessidade. Conforme, Senhor amado, o que nós precisamos, não o que nós queremos. Em nome de Jesus, a aplicação é o teu Espírito que dá, ó Deus. Porque o Senhor conhece cada um de nós. E nós nos colocamos debaixo do poder da tua palavra. Debaixo da unção que é na tua palavra, Deus. Eu abençoo meu irmão, a minha irmã.
Eu abençoo, Senhor amado, a nossa vida, porque a Tua palavra é viva, é eficaz. Que possamos viver, ó Deus, a eficácia da Tua palavra nessa manhã. Continua falando o que não foi falado de forma pessoal. Continua, Deus, esclarecendo tudo que foi dito, porque é a Tua palavra. E nós tomamos posse das bênçãos que vêm sobre nós, através da Tua palavra. Muito obrigado, Deus.